Graça e paz. Bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Em mais uma EBD que nós iremos estar iniciando nesse momento, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aí a cada um que vai participar conosco nessa manhã. O Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no coração de cada um. Hoje é a nossa última aula sobre as igrejas do Apocalipse, né? Semana que vem nós vamos estar iniciando um novo assunto, as sete trombetas, as sete taças. Então, semana que vem tem um assunto novo para nós estarmos participando. E hoje é a nossa última aula, a igreja de Laodiceia. Essa é uma igreja que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vocês vão ver que tudo que nós vamos estar falando aqui bate muito, mas bate muito mesmo com o que as igrejas estão vivendo hoje. É, Dá a impressão até que nós estamos falando dos dias de hoje, parece que nós estamos falando de algo que está acontecendo hoje. Então, serve um bom alerta para nós, na nossa aula de hoje, o que nós estamos vivendo, né? Que Deus possa estar nos ajudando. Ele já está nos orientando através dessa aula, ele já está nos orientando. Então, que ele possa estar dando sabedoria para a gente poder escapar ou fugir desses tempos que nós estamos vivendo hoje. Primeiramente, eu queria estar fechando nossos olhos, vamos estar orando a Deus. Quero agradecer a Berenice, ao pastor Domingos aí que já estão ligadinho conosco. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida. Feche seus olhos, vamos colocar no altar do Senhor. Vamos agradecer a Ele porque Ele está nos dando mais um dia de vida, Ele está dando mais uma oportunidade de nós podermos louvar o nome dEle. Amém? Feche seus olhos. Agradece a Deus pelo simples fato de você ter acordado. Agradece a Deus pelo ar que nós respiramos. Agradece a Deus por mais um dia aí que você conseguiu abrir seus olhos. Pela misericórdia do Senhor, você abriu os olhos. Você está podendo contemplar as maravilhas que Ele criou para nós, o sol, as árvores, a sua família, o seu lar, o seu café da manhã. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo de vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é rico em misericórdia com as nossas vidas, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor faz maravilhas, ó Pai. O Senhor trabalha na nossa vida de uma forma espetacular. Então, quero te agradecer, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que vive em nós, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que ministra em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Continue a falar conosco, continue, Senhor, a nos orientar, ó Pai. Muito obrigado por essa lição de hoje, que é o nosso fechamento, Pai. Uma lição que vai falar muito aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Seca a nossa EBD, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Abre nossa mente, nosso intelecto, ó Pai, para que nós possamos entender. Nós pedimos que teu Santo Espírito venha ministrar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Hoje, então, é a nossa última aula. Eu creio que nós vamos terminar hoje essa aula em nome de Jesus, falando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que nada fez de bom,
mas que tudo tem a ver com os nossos dias de hoje, com o que está acontecendo nas igrejas hoje, né? Nós estamos vivendo um momento bem difícil para as igrejas, mas como nós sabemos, a igreja somos nós, né? Cada ser humano é uma igreja, né? Deus, ele é espírito e ele está em nós. O templo onde nós nos reunimos é simplesmente um local onde que nós podemos cultuar a Deus com mais pessoas juntas. Mas a igreja em si somos nós somos corpo, parte do corpo de Cristo. Então nós precisamos estar adorando a Deus em todos os lugares que nós estivermos. A igreja, o templo, o barracão, ela serve para que nós possamos estar juntos adorando a Deus. Então, venha entrar nessa lição junto conosco, que vocês vão aprender muito e é uma forma da gente poder nos proteger. Quero agradecer ao irmão Newton, a Creuza, que está participando conosco aí. Fique ligadinho conosco. Então, vamos começar então nossa aula, nosso estudo de hoje, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em Apocalipse 3. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Apocalipse 3, do versículo 14 em diante. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberana da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe o conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligentes e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu estava dizendo, desde o início, desde a primeira igreja, nós estamos conversando. Todas essas cartas foram escritas e dirigidas a uma determinada igreja. Mas ela está aqui na palavra de Deus para que nós também pudéssemos nos orientar, pegar as coisas que essa igreja fez de legal, as coisas que ela fez de legal e poder utilizar, e as coisas que ela fez de errado, a gente vigiar para que não aconteça na nossa vida. Então, ela serve de exemplo para nós hoje. Ela não é escrita diretamente para nós, mas ela está ali como exemplo, coisas que a gente precisa tomar como exemplos e não fazer de errado. Então, é muito importante isso para nossas vidas. É coisas que nós precisamos nos atentar porque nós estamos vivendo, né? Então, para essa igreja, nós vamos ter um estudo um pouquinho mais resumido. Nós vamos falar bastante do estado
que ela vive, as coisas que ela vive. Se você se deteve ou você prestou atenção, todas as igrejas, elas sempre tinham alguma coisa de boa. Então Deus falava, ó, você tem isso de legal, você sempre está vigilante aos, as palavras, as doutrinas erradas. Então Deus sempre elogiava algumas igrejas e depois ele sempre falava algumas coisas que algumas igrejas precisavam melhorar. Nessa igreja, se você prestar atenção, ela não tem nenhum ponto positivo. Deus ela não elogia nada nessa igreja. Ele só repreende as coisas que ela fazia de errado. Então eu acredito que seja por isso que ela ficou por último, porque é uma igreja que nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que ela fez de errado e nós vigiarmos nesse ponto. Então, essa igreja em especial, ela não tem nenhum ponto de elogio, ela não tem nada que agradava a Deus. Deus só exortou ela e falou: toma cuidado. Então, no decorrer, nós vamos entendendo algumas coisas que Deus foi orientando a ela, pedindo para que ela mudasse. Então, nessa igreja não tem nenhum ponto positivo. Laodiceia é uma igreja no seu estado final de apostasia, previsto já pelo Espírito Santo de Deus em 1 Timóteo. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente estar lendo. Em 1 Timóteo, versículo 4, capítulo 4. Bom dia, Tati, graça e paz. 1 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, apostasia é quando a pessoa deixa de seguir a fé, deixa de fazer aquilo que nós estamos aprendendo, deixa de seguir a Bíblia. Então, apostasia é quando você abandona a sua fé, quando você deixa de seguir a sua fé. 2 Timóteo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. Então a Bíblia aqui está nos orientando a respeito disso, falando que nos finais dos tempos ia acontecer muito disso. Pessoas que iam abandonar a fé, pessoas que iam deixar de seguir a fé, falar que são coisas muito rígidas, são coisas que não dá para seguir, né? Vamos mudar um pouquinho, né? Aqui mostra também a personalidade de muitas pessoas, né? Homens que serão egoístas, que vão querer se reconciliar com as pessoas, que não vão querer perdoar, que não vão querer aceitar perdão. Então, assim, Deus ele deixa muito bem claro para nós. Isso vai acontecer no final. Quando chegar nos finais dos tempos, é isso que vai acontecer. Enquanto eu vou fazendo essa aula, enquanto nós vamos explanando sobre essa aula, eu quero que você vá pensando no que nós estamos vivendo hoje. Não estou falando de política, eu não quero que ninguém aqui brigue por política, então, mas eu quero que vocês pensem num contexto geral, no que está acontecendo no mundo, no Brasil, no estado que nós estamos vivendo. Então, vá pensando, vendo o que nós vamos aprender aqui
nesse último estudo e o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então, aqui Deus já está nos orientando que no finais do tempo muitos vão abandonar a fé. Abandonar a fé é seguir. É cristão, é ser cristão. O que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, pequenos Cristo quer dizer que nós estamos fazendo as mesmas coisas que Cristo fazia. Então, como que eu posso dizer que a pessoa está apostando da sua fé, largando a sua fé? Quando você vê que ela, eu sou cristã, mas não faz as coisas que Cristo fazia. Então, isso já é um indício, né? Já está mostrando que essa pessoa ela não está seguindo a sua fé. Ela conhece Cristo, ela conhece toda a história, mas ela não pratica a história. A pessoa precisa praticar a história para que ela possa ser um cristão. Amém? Então vamos seguir aí. O nome da igreja de Laodiceia ou da cidade de Laodiceia, ela é derivada de duas palavras, né? Ela é a junção de duas palavras que tem o significado de julgamento do povo ou direito do povo. Então, a palavra Laodiceia ela tem esse significado, julgamento do povo ou direito do povo, né? É o retrato perfeito de uma igreja que se vaidece. Ela era uma igreja que ela tinha muita vaidade, que ela falava muito da sua vaidade. Ai, nós somos lindos, maravilhosos, nós fazemos. Então ela se vangloriava das coisas que ela fazia. Infelizmente, todas as coisas que ela fazia não agradava a Deus, né? Nós estamos vendo aqui nesse texto que ela achava que estava fazendo muitas coisas para Deus, mas no final das contas ela não estava agradando em nada Deus. O nome dessa cidade, Laodiceia, ela foi dada pelo imperador Antíoco II. Né? Ele quis fazer uma homenagem à sua esposa, né? Ele quis honrá-la, né? Ele quis honrar a sua esposa que tinha o nome de Laodice, né? Então ele só deu uma mudadinha aí e colocou um nome assim para honrar a sua esposa. Essa cidade ela fica mais ou menos 80 quilômetros da igreja de Filadélfia, a igreja que nós falamos semana passada, né? A igreja onde que não teve nenhum problema em relação às coisas de Deus, né? A igreja de Laodiceia ela foi repreendida pelo Senhor por causa do seu orgulho, autossatisfação, autossuficiência, de sorte que a sua comunhão com Cristo se enfraqueceu tragicamente. Infelizmente ou felizmente, dentro de uma igreja não pode existir orgulho. Ela era orgulhosa quanto às coisas que ela fazia. Ela achava que sozinha ela conseguia se manter, ela conseguia decidir as coisas por conta própria. Ela não orava, clamando a Deus, pedindo orientação. Ó Deus, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Não. Eles se reuniam, né, as pessoas dentro da igreja se reuniam, eles conversavam democraticamente, mas conversavam e eles decidiam como ia ser, de que forma ia ser, de que jeito que deveria de ser. Então, assim, desde a pessoa que estava dirigindo, né, que hoje a gente coloca o nome como pastor, né, desde a pessoa que cuidava da igreja até as pessoas que só participavam, eles tomavam uma decisão, eles decidiam a forma que a igreja ia atuar, a forma que a igreja ia trabalhar. Eles não pediam orientação, eles não pediam, não se orientavam, não conversavam com Deus a respeito disso. As decisões deles eram tomadas por si só. Por isso eles achavam que eles eram suficientes, eles achavam que eles eram autossuficientes. As nossas decisões nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões. E em cima disso, eles ficavam
satisfeitos. Então, em cima do resultado das decisões dele, eles se satisfaziam, eles ficavam contentes, né, da forma que eles decidiam as coisas. E isso trazia para ele muito orgulho. Orgulho e vaidade. Eles ficavam orgulhosos pelas coisas que eles faziam, da forma que eles faziam. Isso aí trazia muitas coisas ruins. E isso fez com que o relacionamento deles, a comunhão que eles tinham com Cristo, quebrasse. Por quê? Começou a entrar dentro deles orgulho e vaidade, onde que são coisas que são pecado, né, na nossa vida. E o pecado que faz na nossa vida com Deus? O pecado, ele requebra o laço que nós temos. O pecado, ele faz com que o laço, a comunhão que nós temos para com Deus seja quebrado. Então foi isso que aconteceu com essa igreja. A vaidade tomou conta, o orgulho tomou conta, a satisfação das coisas que eles decidiam e aconteciam fez com que eles acreditassem que eles eram autossuficientes. E nisso o laço para com Deus foi quebrado. Uma igreja sem Deus não é uma igreja de Cristo. Então, eles começaram a ir a sua derribada, né? Eles começaram a cair a partir desse momento, né? Então, nós vamos ver um pouquinho de algumas coisas que estão descritas e que são muito importantes para conosco. Coisas que Deus colocou ali, que Jesus falou para a igreja, né? Pediu para que João escrevesse a igreja e que são muito importantes. A primeira delas, quando nós estamos lendo no versículo 20, fala de um jantar que Deus quer jantar, né? Quer fazer uma comunhão. E a gente vamos entender um pouquinho o que é esse jantar, o que é esse ceiar, né? O que é, qual que é o significado dessa palavra. Então vamos lá. Cearei com ele e ele comigo, né? Cristo fala sobre isso. Eu falei 3:20, mas não é 3:20. Ah, não, é sim, é 3:20 mesmo. É que eu tô no versículo, capítulo errado. Aqui, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então esse versículo é muito importante. Então a palavra de Deus diz: cearei com ele e ele comigo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu li Apocalipse 3:20. Por que estamos intitulando essa mensagem como jantar de negócio? Porque nós estamos falando sobre jantar de negócios. Então nós vamos entender por que jantar de negócios, né? Sim, isso mesmo, jantar de negócios. Porque Deus, ele tem um negócio a acertar com o seu povo. Deus, ele tem algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser consolidado, algo que precisa ser transformado na igreja de Laodiceia. Por isso que nós intitulamos de jantar de negócio. E esse jantar tem esse pensamento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, cearei com ele. O que a igreja de Laodiceia, o que era a igreja de Laodiceia? Então vamos entender mais profundamente sobre o nome, né, a igreja em si. Ela foi primeiramente organizada e o seu nome era Teópolis. Era uma cidade que habitava, que foi fundada ou que foi trabalhada para fazer adoração ao deus Zeus. Então ela foi criada, ela foi transformada. O primeiro nome dela era Teópolis e ela tinha a única função de adorar o deus Zeus, né? Então é aquele deus da mitologia grega, né? Que fala que matou seu pai Cronos para ocupar o lugar dele. Então você já vê aí que ela já começa bem
bem diabólica ou bem pecaminosa. Então, eles colocaram o nome de um deus que matou o seu próprio pai, na mitologia grega, que matou o seu próprio pai para poder roubar o lugar dele, ou para tomar o lugar dele. Depois, aquele Antíoco II quis homenagear sua esposa, então ele fez uma reforma, né? Ele deu uma ampliada na cidade, ele trabalhou algumas coisas na cidade e ele mudou daí o nome da cidade e colocou Laodiceia para homenagear sua mulher que tinha o nome de Laudice. Então ele homenageou a sua esposa, ele homenageou. Segundo ponto, então nós entendemos o que era a igreja de Laodiceia. Por que cearei com ele e ele comigo? Por que Deus, Jesus colocou isso para nós? Né? Por que ele escreveu isso nesse ponto? Primeiro, eles tinham isso era um costume judaico, né, da época. Era um costume que eles tinham, que toda vez que eles sentavam, que era convidado alguém para sentar e cear, era para fazer um pacto, uma aliança ou algum negócio. Então, quando eles iam negociar alguma coisa, eles sempre sentavam juntos, comiam, se alimentavam. Vocês que estão assistindo aí aquelas novelas da Record, né, que fala sobre o Gênesis, né? A última que acabou era a Terra Prometida. Se vocês prestarem atenção, toda vez que eles vão negociar alguma coisa, quando eles vão pedir a filha de uma outra pessoa em casamento, eles sempre sentam, comem juntos, né? Eles negociam alguma coisa, eles sempre sentam, comem juntos, eles sempre estão reunidos numa mesa. Isso aí é um sinal de pacto. Então, eles sentam para negociar, eles sempre se alimentam. Então, era um costume. Então, o primeiro pensamento para a gente começar a entender isso era um costume judaico, né? Aí a gente começa a ver algumas coisas que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Por exemplo, a última ceia. Jesus ele sentou com seus discípulos, ele conversou com seus discípulos, ele explicou o que ia acontecer com seus discípulos. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28 diz, né? Sangue do testemunho, então, da ceia do Senhor, né? Por isso, por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. Então ali a gente já começa a enxergar que Deus, através de Jesus Cristo, ele estava fazendo um pacto conosco. Então, quando ele foi fazer esse pacto conosco, Jesus ele sentou à mesa, ele sentou com os seus discípulos e ele disse: Este é o meu sangue, né, o sangue do Novo Testamento que vai ser derramado por vós. Então ali ele estava fazendo um pacto já com o povo, né? Ele já estava dizendo: eu vou derramar o meu sangue por vocês, eu vou derramar o meu sangue pelos pecados de vocês. Então ali ele já estava simbolizando, né, sentar na mesa, negociar, né, fazer um negócio, uma aliança, um pacto. Em outro momento também, na última confraternização de Jesus. Esse é bem bacana. A gente encontra em Lucas 22, 15, que Jesus diz assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Então, assim, eles sentaram, né, conversaram. Ali foi o momento que Jesus falou: eu vou ser o último cordeiro sacrificado pelo povo, né? Não vai precisar mais ter sacrifício. Então, assim, foi um outro pacto que Jesus Cristo fez por nós, né? Pelo povo, né? Então, assim, a gente começa a entender que toda vez que Deus fala de sentar à mesa, de comer, né? Versículo 20, eu vou ler mais uma vez, a parte B. Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele está falando assim: vocês precisam fazer um pacto comigo. Vamos sentar. Se vocês abrir a porta, vamos sentar. Você vai comer, eu vou comer com você e você vai comer comigo. Nós vamos fazer um novo
pacto, nós vamos fazer uma nova aliança. Aí nós estamos falando, então, por que que Jesus falou isso? Por que que ele falou, e cearei com ele e ele comigo? Agora nós vamos entender o assunto do jantar. O que é o assunto do jantar? Qual é o pacto que ele quer fazer? O que Jesus está expondo ali? Sei das tuas obras. Então, o primeiro ponto é que Jesus ele fala, eu sei das tuas obras. O que, que quer dizer, o que quer dizer sei das tuas obras? Como eu já falei em outras igrejas, o nosso Deus ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a um mês. Ele sabe, desculpa, ele sabe já as coisas que acontecem. Então ali ele mostra primeiramente a sua onisciência. Outra coisa, ele conhece o caráter da igreja de Laodiceia. Ele sabe qual é o caráter. Isso reflete a nós. Ele sabe o seu caráter. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Ele sabe se você está vivendo verdadeiramente o cristianismo ou se você está só se enganando. Então, assim, a primeira coisa, ele conhece verdadeiramente o caráter daquela igreja. Ele sabe verdadeiramente quais são os desejos do coração, né? Tuas obras quer dizer o caráter da igreja, características que formam um conjunto de valores. Valores é o que a palavra de Deus diz que nós temos que ter. Amar ao nosso próximo sem olhar a quem, dar o outro lado da nossa face, ser humilhado, porque a palavra de Deus em nenhum momento diz que eu tenho que humilhar as pessoas, mas que os humilhados serão exaltados no reino dos céus. Então, assim, são coisas difíceis de viver, muito, Carlinhos, é muito difícil sim de viver. Eu sei que é difícil de viver, mas isso aí forma o seu caráter, isso aí forma o meu caráter. Então ele está começando, quando ele fala assim, eu sei das tuas obras, ele está dizendo assim, eu sei o seu caráter. Eu sei aonde você quer chegar. Eu sei qual o desejo do seu coração. Eu sei se você está fazendo só para se aparecer ou se você está fazendo verdadeiramente para me agradar. Então Deus sabe qual é o desejo do nosso coração. Ele sabe qual é o seu caráter. Ele fala também, quando ele diz, eu sei das suas obras, ele está querendo dizer de personalidade, aquilo que é pessoal, aquilo que ninguém vê em você, aquilo que quando você está no seu quarto, você verdadeiramente vive. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho um círculo de amizade com o pessoal que está lá, aquele pessoal me ajuda, coisa e tal. Ou se eu vou na igreja porque eu quero adorar o meu Deus verdadeiramente, eu quero honrar o meu Deus verdadeiramente. É isso que está falando sobre caráter e personalidade. É isso que ele está querendo demonstrar quando ele está falando, eu sei das tuas obras. E é a mesma coisa que a gente vai pensar. Então, isso aí seu caráter é derivado do seu nome. Laodiceia significa julgamento pelo povo. Quer dizer, retrato da igreja que se envaidece, rico. Eu sou rico, eu estou enriquecido de, de nada tenho falta, né? A igreja ela vivia muito isso. Ela pensava que ela era rica, ela estava dizendo: eu estou enriquecendo, de nada eu preciso de alguém. De ninguém eu preciso ajuda. Eu já consigo sobreviver. Eu sou autossuficiente. Eu consigo viver sozinho. Ninguém precisa ajudar eu. Ninguém precisa me acudir. Pode ficar tranquilo que eu ando sozinho. Vamos trazer isso para a nossa vida? Quantas pessoas a gente sabe que vive dessa forma?
que tem orgulho de pedir ajuda, que tem orgulho de falar, ora comigo, meu irmão, estou precisando. Quantas pessoas a gente conhece que fala assim, ah não, eu não preciso, eu não vou pedir perdão, eu não vou, eu sozinho eu consigo me lidar, eu consigo. Quando nós não perdoamos, nós estamos em pecado. O que o pecado faz é quebrar a nossa comunhão com Deus. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Porque você precisa trabalhar alguma coisa na sua vida. A mesma coisa que essa igreja estava fazendo. Ela tinha um retrato de vaidade. Ela tinha um retrato de orgulho dentro dela. Ela se achava rica. Ela se achava que estava enriquecendo mais e que ela não precisava de ajuda de ninguém. Isso acontece muito. Ah, eu conheço muito da Bíblia. Eu sei as coisas que a Bíblia diz. Eu não preciso de ajuda de mais ninguém. Daí lá na frente cai e cai feio. Né? Outra coisa, o direito do povo. Essa é a personalidade da igreja atual. Tudo do jeito que o povo acha que é bom. Tá conseguindo pensar nos nossos dias de hoje? Tá começando a entender um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje? Direito do povo. Aqui nós estamos falando que o povo tem direito de escolher a forma que eles querem congregar, a forma que eles querem adorar a Deus, a forma que eu posso cultuar ao meu Deus. Aqui eu estou dando direito ao homem, ao ser humano, e tirando aquilo que Deus fala, tem que ser dessa forma. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Sabe? A gente começa a transformar a palavra da forma que nós queremos que ela seja, não da forma que é. Deus, ele não procura em nós aquela pessoa que canta lindamente, maravilhosamente. Deus, ele procura em nós aquele que adora com o coração, com a alma, com a vida. Quando você anda dentro de um ônibus, quando você caminha dentro da sua empresa, ele quer sentir que você está adorando ele, mesmo estando trabalhando. Eu estou lá furando uma peça, mas na minha mente eu estou, Senhor, eu vou furar essa peça da melhor forma, porque eu quero adorar o Senhor através do meu serviço. Eu estou fazendo uma limpeza numa casa, eu estou, ó Senhor, eu estou lavando esse chão da melhor forma possível, que eu quero adorar o seu nome. Deus, eu estou dirigindo um carro de aplicativo, eu quero adorar, eu vou dirigir da melhor forma possível, porque eu quero adorar o Senhor através disso. Então, nós devemos trabalhar todos os momentos da nossa vida como se nós estivéssemos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Laodiceia, eu estou falando da igreja de Laodiceia, mas eu quero que você já vá pensando como nós estamos vivendo o mundo hoje, como as igrejas estão vivendo hoje. Então é a personalidade da igreja atual. Da mesma forma que a igreja de Laodiceia vivia, é o que nós estamos vivendo hoje. Tudo do jeito que o povo acha bom. Ah, tira esses louvores aí que eu não gosto. Ah, coloca aquele louvor. Nossa, é tão bom aquele louvor. É tão gostoso aquele louvor. Ai, vamos fazer isso. Ai, vamos pular na hora do louvor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, nós temos que adorar a Deus da forma que ele falou, em espírito e em verdade. Segundo, a igreja no modelo e medida pelo homem. Então, o homem que controlava todas as coisas, era o homem que gerenciava todas as coisas, sem a opinião de Deus. Segundo, terceiro, a igreja dos políticos. Ela era uma igreja que tinha muitos políticos, né? Em vários momentos, quando nós falamos da igreja, das igrejas aqui, Jesus ele nos orienta que nós não devemos misturar a igreja com o Estado, né, com a política, né, com a direção das coisas. Então aqui essa igreja também falhava muito nisso. Ela aceitava os políticos e esses políticos eles colocavam muito as suas ideias. Uma igreja da democracia e não da teocracia. O que seria uma igreja da democracia? Era uma igreja que ela se reunia, conversava e tomava suas decisões, em vez de colocar Deus
no meio de tudo. Teocracia é um, um comando, um controle de Deus. É Deus tomando conta, é Deus orientando, é Deus dando as diretrizes, é Deus levando a igreja a prosperar, levando a igreja a fazer a vontade dela. Então, o que acontecia era isso, que a igreja ela não era movida ao que Deus orientava, mas sim ao que os homens sentavam e conversavam. Não está acontecendo muito isso na nossa época? Não está acontecendo muito a respeito disso? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Por que está surgindo tantas denominações ou tantas igrejas? Porque as pessoas querem montar igrejas da forma que eles querem cultuar, da forma que eles se sentem bem, da forma que eles acham que deve ser. Se você sentar, conversar e orar, falou, ó, nós não vamos discutir sobre mais isso. Nós vamos colocar no altar do Senhor. Deus vai dar uma orientação. E você vai ter a humildade, e eu também, de aceitar a orientação que Deus vai dar. Uma organização teocrática. É uma organização em que Deus controla as coisas, não democrática. Democrática, nós devemos o quê? Todo mundo tem a liberdade de poder falar, se expressar, mas a organização, o caminho tem que ser dirigido por Deus. É Deus que precisa falar aos nossos corações. Agora, qual foi o resultado dessa janta? Né? Qual foi o resultado desse alimentar, desse sentar e comer junto? Qual foi o resultado? Primeiro, foi revelado o segredo da igreja. Foi mostrado o que a igreja estava fazendo de errado. Foi colocado por cima da mesa todas as coisas que eles estavam praticando que não agradava a Deus. Primeiro, o seu estado. Como estava essa igreja? Mais uma vez, escute e veja se não é o que nós estamos vivendo, principalmente no meio dessa pandemia. Morno. Aquela igreja estava morna. Ela não era nem quente e nem fria, ela estava morna. Ela não estava morna, ela não tinha nada. Morno desagrada a Deus. O morno desagrada a Deus. Aqui nós acabamos de ver isso, que Deus não se agrada do morno. Vida de comunhão com o mundo. O que o morno traz? Uma vida de comunhão com o mundo. Eu aceitando tudo que o mundo está jogando sobre a minha vida. Eu convivo com isso, eu pratico isso. Eu não falo de Cristo, eu falo de outras coisas que estão acontecendo no mundo. Outra coisa, cristão moderno, nada faz mal. Nada faz mal. Não, é assim mesmo. Não, deixa do jeito que está, sabe? Aquilo que ele não puxa nem para um lado e nem para o outro. Ele não anda nem para um lado e nem para o outro. Não está vivo e nem morto. Porque o quente é aquele cristão que está em rotação, pegando fogo, fazendo tudo que Deus está colocando. O gelado é aquele que já nem na igreja está mais. Ele não faz, ele não anda. O morno é aquele que está dentro da igreja, não tem comunhão com Deus, não faz a vontade de Deus, mas não sai dali. É isso que Deus está falando. Eu prefiro que você esteja na mão de Satanás ou na minha mão do que você fique aqui, parado sem fazer nada. É isso que ele está falando para nós. A pessoa não tem uma vida com Deus. Ele tem a prática de fazer as coisas do mundo. Para ele nada faz mal. Nada toca no coração dele, nem o mundo, nem nas coisas de Deus. Então ele está morno na boca de Deus, né? O quente, o que o quente faz? O quente, ele está vivo, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está cultuando, ele está adorando, vamos lá evangelizar, tantas pessoas indo para o inferno. Então ele está numa prática, ele está correndo, ele está fazendo. Olha, eu estou preocupado com a igreja parada, vamos fazer live, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos correr, vamos planejar para que nada pare. Isso é a pessoa que está quente.
O morno é aquele que, vamos fazer, nem responder, você responde. Ah, mas não quer sair da igreja. Não, eu também não quero sair da igreja. Deixa eu aqui quietinho do jeito que eu tô. Eu não sou induzido nem para um lado e nem para o outro. Eu não corro nem para um lado e nem para o outro. Eu não fumo, eu não bebo, mas eu também não prego, eu não oro. É isso que Deus está falando. Isso aí para mim é pior, porque você não está mostrando verdadeiramente o que você é. Você ser morno é você não mostrar verdadeiramente quem você é. Eu não sou de Satanás, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço funk, mas eu também não prego a palavra de Deus, eu não oro, eu não pratico as coisas de Deus, eu não leio a Bíblia. Então você não está nem de um lado nem do outro. Ele não está mostrando verdadeiramente o seu caráter, a sua personalidade. O quente é não se conformar com as falsas doutrinas dos homens. É aquele que não aceita, opa, peraí, esse aí está falando coisa errada. Opa, peraí, esse aí não está pregando a palavra de Deus verdadeiramente. O morno, ele aceita tudo. O morno, ele aceita todas as coisas. O quente, ele não aceita. O frio, ele briga por outra coisa. Ele já vai falar, viu, vocês estão falando bobagem, vocês estão falando besteira. O certo agora é se divertir, é curtir, é aproveitar as coisas do mundo. O quem está falando, não, eu tenho que aproveitar a vontade de Deus. O morno, ele já não vai para um lado e não vai para o outro. Ele fica ali sem fazer. Ah, esse cara está pregando que Jesus Cristo não morreu, não ressuscitou. Amém. Não, Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Amém também. Jesus Cristo não nos ama. Amém. Ele aceita tudo. Tudo que fala, ele aceita. E agora, nós vamos pensar um pouquinho. Nós vimos que qual foi o assunto. Então, Deus mostrou que eles estavam mornos, que nada para eles afetava. Eles não eram aquecidos com nada. Nada motivava eles a fazer as coisas. Qual foi a conclusão desse jantar? Qual foi a conclusão desse jantar? A conclusão é: quem é sujo se suje mais. Quem é limpo se purifique mais. É isso que Deus está falando. Se você está no pecado, se afunde no pecado. Mas se você está em santidade, se você está andando com Deus, seja purificado cada vez mais. Não fique no meio do caminho. Não fique numa posição que você acha que está agradando um lado, não está agradando o outro, não está fazendo nada. Ele está falando para você: se você está sujo, suje-se mais. Se você está limpo, purifique-se mais. Essa é a conclusão do jantar. É essa a conclusão do jantar. Ele diz: se você está limpo, meu irmão, purifique-se mais. Não está vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que estão mornos. Você manda mensagem no grupo da igreja, você manda mensagem no Facebook da igreja, você manda mensagem no Instagram da igreja, nada. Não, nem assistir a mensagem ele não assiste, eles não fazem nada. Esse é o ponto do morno. Ele está falando, não seja morno, meu irmão. Não seja morno, meu irmão. O morno nem evangelizado ele é. O cara que está gelado, que está congelado lá, pelo menos ele é evangelizado. Então, não seja morno. Ou vai para a sujeira de uma vez, ou vai para a purificação. Eu oriento, vai para o quente. Nós temos que ser cristãos quentes, né? Aí nós vamos entender um pouquinho qual o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Qual foi o que nós entendemos de tudo isso? Eles diziam: eu sou rico e estou enriquecendo. Eu estou cheio de dinheiro e cada vez eu vou ganhar mais dinheiro, né? Eles estão falando ali de financeiro. Então ele está falando assim: eu estou com dinheiro, eu estou rico e vou enriquecer mais. Aí a gente começa a entender um pouquinho, colocando no lado espiritual. Eles estavam sendo ricos carnalmente.
Eles estavam se enriquecendo, mas carnalmente, não verdadeiramente, espiritualmente em Deus. Que a palavra de Deus diz que eu vou ser rico se eu souber as coisas que Ele coloca para nós. Eu vou ser rico, sábio, se eu estiver cheio da palavra de Deus. Se eu tiver conexão com o meu Deus. Se eu estiver próximo do meu Deus. Então, eles estavam ricos, mas carnalmente. Eles estavam cheios de riquezas do mundo, de porcarias do mundo. Eles estavam cheios de orgulho. O orgulho é um pecado, Deus ele nos orienta a isso. O orgulho é um pecado. Quando nós temos orgulho, nós nos distanciamos de Deus, porque o pecado ele quebra a nossa conexão com Deus. Terceiro, se julgavam os únicos conhecedores da verdade. Ninguém mais sabe da verdade, somente nós. Só a nossa igreja vai para o céu. Só nós vamos entrar no reino do céu. Só nós conhecemos a palavra de Deus. Eles se envaideciam disso. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Segundo ponto, Deus leva em consideração a sua prepotência. Deus, peraí, vamos entender um pouquinho mais essa prepotência, né, dessa igreja. Por que eles se diziam tão poderosos? Né? Prepotente é poder, é força, é autossuficiência, né? Por que eles se diziam tão poderosos? O Senhor fala não em dar, mas em comprar. Então Deus usa essa prepotência dele, esse poder que tem, porque Deus ele sempre fala: eu te dou de graça a salvação. Se nós lermos os evangelhos, em todo momento ele fala isso, de graça, né? Ele dá as coisas para nós, ele multiplica o pão. Ele não vende o pão para ninguém, ele multiplica e dá a graça, a salvação, ele dá para nós de graça. Já com essa igreja que se dizia tão prepotente, tão poderosa, tão forte, ele fala assim: vou vender para vocês, meus irmãos. Eu vou vender para vocês. Apocalipse 3:8. Aconselho que de mim compres ouro aprovado no fogo para te enriquecer. Isso é maravilhoso quando Deus quer mostrar as coisas para nós e nós corremos atrás de entender. Por que Deus fala para a igreja de Laodiceia a respeito de comprar? Em nenhum momento ele fala isso para nós. Em nenhum outro lugar ele fala para comprar. Você tem que comprar de mim. Mas ele está falando isso para a igreja de Laodiceia porque ela se dizia poderosa. Ela se dizia rica. Rica, estou enriquecendo cada vez mais. Aí Deus fala: vocês são tão ricos assim? Então compre ouro refinado no fogo de mim. Vocês são tão poderosos, então compre de mim o ouro refinado. Compre aqui. É um desafio para a igreja de Laodiceia que se julgavam ricos, mas eles não tinham ouro. Esse desafio, ele estava desafiando a igreja. Viu? Vocês não são tão poderosos, vocês não se dizem aí tão ricos, então comprem de mim ouro. Compre de mim. Toda a riqueza de um país é calculada pela sua quantidade de ouro, né? Hoje a gente vê os países que são ricos, ele é considerado rico pela quantidade de ouro que ele tem. É em cima disso que é considerado, esse aí é um país rico, ele tem bastante ouro guardado aí. Os Estados Unidos, né? A Rússia, o Japão, esses países que é considerado é porque tem bastante ouro, né? A igreja de Laodiceia não tinha ouro nenhum. Eles falavam que eles eram ricos, mas eles não tinham ouro. Portanto, eles eram pobres. Eles se sentiam ricos. Eles achavam que eles eram ricos. Mas na realidade eles não eram nada. No versículo 17, a parte final do versículo aqui de Apocalipse 3, diz assim: não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Isso é uma palavra de Jesus para a igreja. A parte final do versículo 17. Não sabeis que és desgraçado, miserável,
pobre, cego e nu? Acorda, vocês não têm nada. É isso que Jesus está falando para essa igreja de Laodiceia. Acordem, vocês não têm nada. Vocês se acham ricos, mas vocês não são nada. Vocês acham que são poderosos, mas não são. Vocês não têm nada. E qual o remédio para essa cegueira? Porque eles se achavam, eles visualizavam coisas que não existiam. Qual que é o remédio para essa cegueira? Qual o remédio que podia fazer com que eles enxergassem essa realidade que eles estavam vivendo? Ungir os olhos para que eles vejam. Eles precisavam que Deus ungisse os olhos deles, que Deus abrisse os olhos deles. Através dessa carta, Jesus estava, acorda, vocês não têm nada. Acorda, vocês não têm riqueza nenhuma. Acorda que o que vocês têm não é riqueza. Acordem. Esse é o remédio que Deus tem. Ungir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a realidade. Qual o remédio para a nudez? Porque Jesus aqui fala de nudez. Vocês andam nus. Vocês andam nus. Vocês estão sem roupas, vestidos brancos. Lembra que nós falamos lá atrás sobre vestidos brancos, roupas brancas, o que significa? Salvação. Jesus ele estava falando, vocês não são salvos verdadeiramente. Acorda, vocês precisam que seus olhos sejam ungidos por mim. Vocês precisam receber as vestes brancas, a salvação, porque vocês não têm. O remédio para nudez era os vestidos brancos. A salvação, para que aparecesse, para que sumisse a vergonha da nudez. Deus faz um jantar de negócios para essa oportunidade. Deus ele fez esse jantar para com a igreja de Laodiceia para tentar fazer um novo pacto, fazer uma nova aliança. Viu? Vocês precisam que eu unja o óleo de vocês para que vocês possam enxergar o que vocês estão vivendo. Vocês estão controlando a igreja que eu tenho que controlar. Vocês estão cuidando da igreja da forma que eu deveria controlar. Vocês precisam da salvação, vocês precisam ser salvos. Então Deus ele está fazendo um jantar de negócios com essa igreja, com a igreja de Laodiceia, para que eles possam entender esse novo pacto. Ele fala, eu estou à porta e bato, né? Ele está convidando eles a uma oportunidade, ele está dando uma nova oportunidade. Eu estou aqui batendo na porta, abra essa porta para que eu possa entrar. É isso que Cristo estava falando para eles. É isso que Cristo estava orientando a ele. Deus estava falando, eu quero dar uma nova oportunidade, eu quero fazer um novo pacto, eu quero dar uma nova chance para você. Eu quero dar a salvação de graça. A salvação que vem de Jesus Cristo, que furou as suas mãos lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para lavar os seus pecados, os meus pecados. Era isso que Deus estava falando. Era esse pacto que Cristo estava falando. Eu quero colocar para vocês o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo que morreu por vocês. Era isso que Cristo estava falando. Era essa a essência da carta. Viu? Vocês precisam ser salvos. Vocês precisam ser... Os seus olhos precisam ser ungidos para que vocês possam enxergar verdadeiramente quem sou eu. Ele estava dizendo que aquela igreja não vivia o cristianismo. Momento de reflexão que nós estamos vivendo hoje. Qual é o cristianismo que está sendo pregado? Qual é o cristianismo que está sendo pregado? O que está sendo pregado no mundo hoje? Uma igreja democrática que controla até mesmo o que é pregado, a forma que a igreja deve andar, ou nós estamos pregando o cristianismo verdadeiro?
Nós estamos vivendo um quente, ou nós estamos vivendo um morno, ou nós estamos vivendo um frio? É isso que Deus está falando para conosco. É essa orientação que Deus está trazendo para a igreja de Laodiceia, mas que se reflete a nós. Agora vamos entrar na conclusão para que a gente possa finalizar essa igreja. Conclusão: qual é o estado da sua oportunidade? Em que estado você está? Frio ou quente? Ou morno? Em que estado você está? Ou és morno espiritual, ou é quente espiritual, ou é frio, gelado espiritualmente. Eis que estou à porta e bato. É essa orientação que Deus nos dá. Eis que estou à porta e bato. Se bate é porque ele está do lado de fora do seu coração. É isso que ele está falando para a igreja. Se ele está batendo, quer dizer que ele está do lado de fora. Ele está dizendo assim: eu não estou dentro da igreja. Essa igreja não tem a salvação ainda. Ele em nenhum momento ele fala: eu vejo que algumas pessoas dentro dessa igreja ainda são fiéis a mim. Não, ele diz que a igreja não é fiel em nada. Em nenhum momento ele é fiel, essa igreja. Ele está falando: ó, eis que estou à porta e bato. Se bate é porque ele está fora. Então ele está falando: eu preciso entrar dentro dessa igreja. Eu preciso entrar. Conclusão: aí, como nós estamos? Igreja somos nós. Dentro do barracão é o corpo de Cristo, mas igreja somos nós. Esperamos que esse estudo possa modificar a sua vida. Que esse estudo possa ajudar você a compreender um pouquinho mais da vontade de Deus, refletida através das 7 igrejas, mas que serve para nós, como cristão hoje. Em qual das igrejas você está sendo... qual é a igreja que você mais se identificou? A igreja de Laodiceia, ela não tinha nem nada. Nada na igreja de Laodiceia refletia alguma coisa boa. Em nenhum momento a igreja de Laodiceia mostrava algum ponto positivo. Todos os momentos ela só mostrava pontos negativos. Ela só mostrava coisas ruins. Já a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, elas não tinham ponto negativo. Elas só foram elogiadas por Deus. Ela só teve coisas boas a ser faladas por Deus. Qual a igreja que você está sendo? A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, que não tinha nenhum erro? Você está sendo como a igreja de Laodiceia, que só tem coisas ruins? Ou você está sendo como as outras igrejas, que tinham pontos positivos, mas também tinham alguns pontos negativos? A igreja de Éfeso, por exemplo, ela era uma igreja que ela falava muito. Ela batalhava muito pela palavra sendo pregada. Ela era rígida com as coisas que eram pregadas. Mas faltava amor dentro dela. O que está acontecendo dentro de você? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Qual é a igreja que você mais refletiu? Qual é a igreja que mais pareceu com você hoje? Qual das igrejas que mais refletiu o seu caráter hoje, a sua personalidade hoje? Espero, em nome de Jesus, que nenhum seja como a igreja de Laodiceia, uma igreja que não teve nada de bom, que refletiu nada de bom. Espero que a maioria esteja no caminho como a igreja de Esmirna, né? Que seja como a igreja de Esmirna, que Deus só fala: vigie, tome cuidado, vocês estão no caminho certo, mas tome cuidado. Que Deus possa te ajudar a compreender o propósito para essas igrejas, que o propósito dessas igrejas seja algo dentro de você, que você possa trabalhar isso dentro de você, que Deus possa trabalhar no seu coração. Amém? Então fica aqui o nosso estudo das 7 igrejas, um estudo maravilhoso, gostei muito de estar
participando dessas igrejas. Ela mostrou a realidade delas, mas reflete muito o que nós estamos vivendo hoje. Que Deus possa trabalhar na sua vida. Se você quiser assistir algumas outras ministrações sobre outras igrejas, entra no Facebook da nossa igreja aí. Que Deus possa estar trabalhando no seu coração. Queria que vocês fechassem seus olhos mais uma vez, para que nós possamos orar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essas 7 cartas, essas 7 igrejas, esses 7 exemplos que foram colocados dentro da Bíblia nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos absorver as coisas boas que foram colocadas nessas igrejas e as ruins, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos afastar, ó Pai. Como nós vimos hoje, orgulho, vaidade, autossuficiência, ó Deus, que isso possa se afastar de nós em nome de Jesus, que nós possamos ter um governo teocrático, Pai, um governo que o Senhor controle tudo, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude a lutar contra a apostasia, Deus, dentro das igrejas, dos cristãos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que participou dessa live. Deus, em nome de Jesus, que todos possam, Senhor, ser ministrados através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te guiando. E hoje, às 7 horas da noite, 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Facebook da Igreja Batista, a nossa live da família, nosso culto da família. Amém? Te vejo mais tarde. Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus.